Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Alistair Crook, um ex-diplomata e negociador britânico que passou décadas trabalhando com conflitos e o islamismo político no Oriente Médio. Ele também é o fundador e diretor do Conflicts Forum, e deixarei um link na descrição para o seu Substack, onde ele publica suas análises fascinantes. Então, como sempre, muito obrigado por voltar ao programa. Não, é sempre um prazer participar com você. Achei que um bom ponto de partida seria: qual é a estratégia de Trump em relação ao Irã? Parece que ele vem acumulando todos esses recursos militares na região. Mas isso é uma preparação para um ataque, ou ele está realmente procurando uma saída? Tem sido confuso para muitos, na verdade, bastante intrigante, o que exatamente está acontecendo aqui. Bem, acho que o que ele queria mudou. Essa é uma das razões pelas quais tudo tem sido um pouco confuso. No início, quando os distúrbios no Irã começaram, ele viu aquilo como uma oportunidade para um grande acontecimento. Uma vitória rápida, limpa, curta e sem envolvimento prolongado. Ele entraria, sairia, como disse sobre o ataque às instalações nucleares do Irã em junho. Ele vinha procurando por isso e pedindo ajuda aos israelenses para identificar, digamos, a brecha em que pudesse realizar, eu chamaria de forma um tanto rude, uma manobra, algo como o ataque a Maduro. Para ele estaria tudo bem se conseguisse encontrar alguém, um número 2 no Irã, um ataque que pudesse derrubar o Estado para que outra pessoa assumisse. Então acho que era isso com o que ele estava, sabe? Inicialmente brincando, mas agora as coisas se mostraram muito mais complicadas do que ele esperava. Ele achou que talvez pudesse matar o líder supremo ou fazer algo que apoiasse os manifestantes. E nada disso realmente deu certo como ele esperava, de várias maneiras. Quero dizer, em primeiro lugar, a armada que ele posicionou no Golfo Pérsico como uma espécie de ponto de pressão ou ameaça ao Irã está, do ponto de vista do Pentágono, se revelando algo problemático. A armada foi carregada mais com mísseis Tomahawk do que com mísseis de defesa aérea, para resumir. E mesmo os mísseis Tomahawk não são realmente suficientes para uma grande operação no Irã. Acho que as pessoas, não sou um especialista militar, estimam que há cerca de 300 a 350 mísseis Tomahawk a bordo dos 2 destroyers e da força-tarefa associada. Há apenas um porta-aviões em posição no momento. Então acho que ele esperava que isso fosse realmente um grande ponto de pressão sobre o Irã, algo que pudesse persuadi-los a recuar ou algo assim. Na verdade, aconteceu o oposto, porque o Irã encheu a costa oposta a essa armada com mísseis antinavio. Também povoou a área, os mares ali, com submarinos. Eles têm mini-submarinos equipados com mísseis antinavio e também têm essas lanchas rápidas armadas com mísseis antinavio. Os mísseis antinavio dos submarinos, mesmo sendo mini-submarinos, podem ser disparados enquanto estão submersos. Então, o risco para a armada fez com que ela fosse empurrada cada vez mais para longe da costa do Irã. Ela foi recuada por causa do perigo de ataques de drones. E o número de defesas aéreas para, digamos, um grupo de navios como esse é pequeno. Novamente, não sou especialista nesse assunto, mas me disseram que talvez haja, de 50 a 100 mísseis defensivos por destroyer. E um enxame de 300 drones iranianos quase sobrecarregaria grande parte desse sistema de defesa aérea, porque é preciso disparar 2 ou 3 mísseis defensivos contra um único drone. Então uma tempestade de drones seria problemática para eles. E os mísseis antinavio ao longo da costa também são problemáticos. É muito mais complicado do que o caso do Iêmen, e ainda assim, as forças não são realmente comparáveis. Na verdade, eles estão um pouco menos opostos ao Irã agora do que estavam em relação ao Iêmen naquela época, e aquilo não funcionou. Um de seus porta-aviões foi atingido,
e danificado. Então, esse tipo de pressão se tornou um fator mais complicado. A outra parte disso, é claro, foi a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz a longo prazo. No momento em que a guerra começar, os iranianos disseram: fechamos Hormuz. E eles podem fazer isso com bastante facilidade. Não precisam miná-lo, podem simplesmente fechá-lo. Poderiam permitir a passagem de certos navios, talvez aqueles pertencentes a estados do Golfo que não tivessem sido cúmplices de qualquer ataque. Mas o elemento mais importante tem sido uma mudança completa na posição iraniana desde o final de junho. A posição do Irã é simples. Qualquer ataque contra nós por parte de Israel ou dos Estados Unidos significa guerra total e o fechamento de Hormuz. Automático. Então os Estados Unidos enviaram mensagens por intermediários, primeiro sugerindo: bem, vamos fazer uma troca simbólica. Atacaremos um prédio vazio da Guarda Revolucionária ou algo assim, e vocês podem atingir algo em uma de nossas bases militares, Al-Udeid ou algo semelhante, e então encerramos o assunto. Isso foi rejeitado pelo Irã. Eles disseram de forma categórica que não, qualquer ataque de qualquer lado significa guerra em larga escala imediatamente. Nesse ponto, Israel se envolveu e enviou mensagens ao Irã dizendo: saibam que não vamos participar desse ataque. Este é um ataque americano, e nós não vamos participar, então não esperamos que vocês nos ataquem. E o Irã respondeu: de jeito nenhum, assim que formos atacados, imediatamente após sermos atacados, começamos a guerra por completo. Então acho que Trump tem analisado várias opções, tentando encontrar a brecha nesse, digamos, sistema de dissuasão que o Irã construiu, algo que ele possa usar para atacar. E também porque, veja, o pretexto para um ataque agora realmente não existe. Quero dizer, foi o próprio Trump quem disse que a ameaça nuclear foi eliminada. Não há protestos. E os israelenses disseram categoricamente que a inteligência israelense informou à equipe de Trump que um ataque aéreo à distância contra o Iraque não levaria ao colapso do governo ou do Estado. Essa é uma avaliação típica dos israelenses, porque eles viram o que aconteceu durante a recente insurreição dentro do Irã, que foi, por assim dizer, controlada, gerenciada e organizada de fora do Irã, por curdos, pelos Mujahideen e Khalq e outros elementos, numa tentativa de criar as condições para o que eles veem como a casa de Deus do Irã entrar em colapso. E até os próprios israelenses admitem que, Corby, isso não aconteceu. Antes de tudo, o Irã prendeu a maioria dos insurretos porque havia conseguido quebrar e cortar o link do Starlink. Mas isso também aparentemente permitiu que eles rastreassem e prendessem aqueles que tinham conexões via satélite com o mundo exterior e que estavam sendo, por assim dizer, orquestrados por controladores fora do Irã. Então eles vêm desmantelando grande parte da rede CIA Mossad no Irã. Parte dela pode ainda estar lá, mas sofreu um grande golpe nesse período, e agora não há mais manifestações. Então em que base o Trump vai se apoiar? Quero dizer, a questão nuclear, até Israel diz que não é o problema. E então não há nenhum protesto para se juntar. Eu sei que Lindsey Graham tem dito por aí que é preciso enviar tropas para o local, ir lá e apoiar os manifestantes. E sabe, dá até para rir disso, porque não existe um movimento de protesto organizado no Irã. E veja, o espantalho de Pahlavi foi criado em grande parte pelos próprios iranianos. A ideia de que, de alguma forma, o filho do Shah poderia voltar ao poder. Ele não tem apoio algum. Quero dizer, os próprios israelenses reconhecem que ele não tem apoio no Irã. E eles promovem isso porque seus objetivos em relação ao Irã são simplesmente, como já começaram a fazer, a balcanização do país. Então, eles estabeleceram constituições para a área curda, a área de Amanshar e a área Baluch em Sistão, e depois, você sabe, a área Azeri. O objetivo
principalmente do ponto de vista israelense, é desmembrar o Irã e fazer com que os iranianos se matem entre si ao longo dessas várias linhas étnicas, mais ou menos como fizeram na Síria. Mas isso não agrada muito ao Ocidente. Guerra civil étnica como objetivo. Então Pahlavi foi colocado em evidência porque isso soa e vende bem na Europa e na América. Acho que Trump ainda está tentando encontrar uma operação rápida e limpa, mas acabou se enredando. Você sabe, ele se comprometeu totalmente, dizendo, sabe, vamos atacar e o apoio está a caminho. A ajuda está a caminho dos manifestantes. Vamos apoiar os manifestantes. Mas não há muito que ele possa fazer. O que ele poderia fazer? Ele poderia bombardear alguns prédios, alguns símbolos do Estado à distância, mas poderia perder aeronaves. Isso poderia, sabe, causar danos à sua armada, sua maior armada, no Golfo Pérsico. Então, é um dilema em que ele mesmo se colocou, e eu acho que neste momento o esforço é tentar encontrar uma maneira de reverter tudo isso. E os israelenses não estão ajudando. Então é aí que estamos. Os israelenses, por assim dizer, realmente colocaram obstáculos no caminho para impedi-lo, digamos, de avançar em direção a uma saída baseada em algum tipo de acordo nuclear. Então, o verdadeiro feito do Irã, eu diria, é essa capacidade de estabelecer uma dissuasão muito firme. Porque parece que o que você está descrevendo é os Estados Unidos tentando ditar as regras de uma guerra iminente, que Israel ficará de fora imediatamente. Bombardearemos um pouco hoje e depois encerraremos tudo à noite. Essencialmente, essa dissuasão também significaria negar aos Estados Unidos qualquer controle sobre a escalada. Ou seja, a capacidade de escolher quando começar uma guerra, como ela deve ser travada e quando deve terminar. Mas o que acho interessante é que muitos dos aliados árabes da América não querem participar disso de forma alguma. Ou seja, eles não querem que seu espaço aéreo seja usado em um ataque. Não querem que os Estados Unidos façam reabastecimento ou, de qualquer forma, sejam vistos como ajudando em um ataque ao Irã. Acho que especialmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, mas também outros estados do Golfo, expressaram preocupações semelhantes. Trata-se de medo de retaliação? É a suposição de que o Irã não pode ser derrotado? Ou estão preocupados com o objetivo de essencialmente destruir ou fragmentar o Irã? O que isso significaria para eles? Como podemos então entender essa contenção por parte dos árabes ou dos estados do Golfo? Isso é apenas dissuasão? Is this just a deterrence? Não, acho que há vários elementos. Um deles é claro que o fechamento de Hormuz teria um grande impacto sobre os estados do Golfo, cujos navios passam por ali. Teoricamente, eles poderiam garantir a passagem ao não se envolverem nem colaborarem em nenhum ataque. Mas acho que é mais do que isso. Há outros dois fatores em jogo. O primeiro é que a Arábia Saudita tem adotado uma postura bastante fortemente anti-Israel, vendo Israel como uma ameaça à Arábia Saudita e às suas ambições. Afinal, a Grande Israel incorpora partes da Arábia Saudita, e eles veem o plano de Israel como voltado para criar uma região enfraquecida e balcanizada. Por isso estão se tornando muito antagônicos em relação a Israel. Houve um discurso extraordinário do ex-chefe de inteligência da Arábia Saudita, no qual ele descreveu os israelenses, sem meias palavras, como genocidas, matando árabes e outros. Então acho que esse é um elemento importante. A percepção de que, sabe, o Irã Israel não é amigo deles. Israel está desestabilizando o Oriente Médio profundamente, de uma forma que eles jamais teriam acreditado há alguns anos. Mas agora eles veem que não há restrições, o ataque ao Catar, o ataque ao Líbano, o ataque ao Iêmen. Eles veem que não há restrições, ninguém ali para ajudá-los a se proteger de Israel. Então houve uma mudança de humor, e a atmosfera é diferente, digamos assim. But I think the other thing is something which is not
Mas eu acho que outra coisa, sobre a qual pouco se fala, é que no Iraque e em outros lugares, o Marja, os líderes do Shismo, as autoridades religiosas não eleitas que as pessoas seguem, alertaram que se houver um ataque ao líder supremo, Ayatollah Khamenei, haverá uma fátua conclamando a um jihad global obrigatório contra Israel e os Estados Unidos. Isso também foi aprovado por Sistani, que tem enorme prestígio na região, além dos círculos xiitas, aliás, e por muitos outros clérigos. Muitos líderes do Hashd e de outros grupos assinaram certificados ou declarações de martírio dizendo que gostariam de se tornar mártires nessa causa. Agora isso, eu acho, está deixando os estados do Golfo inquietos. Quero dizer, o Bahrein é 80% xiita. Mesmo a Arábia Saudita tem cerca de 13% de xiitas. Você sabe, o Kuwait, todos eles estão apreensivos. Eles veem isso como uma possibilidade, que se isso se transformar em uma grande guerra, poderia desencadear algo como uma Primavera Árabe. Quero dizer, não exatamente igual à Primavera Árabe, mas um tipo de agitação e sentimento popular semelhante. Isso poderia ameaçar seus próprios emirados, reinos e assim por diante. Então acho que esse é outro fator importante. No entanto, voltando ao que você perguntou, qual é o objetivo de Trump e se... O que está acontecendo neste momento em Israel é que os objetivos dele foram desfeitos e invertidos. Quando Netanyahu foi a Mar-a-Lago em 28 de dezembro, ele apresentou a nova doutrina israelense. E a nova doutrina israelense era, ouça, não estamos dizendo nada sobre a questão nuclear. Não viemos aqui para dizer que o Irã vai conseguir uma arma nuclear nas próximas semanas. Não viemos aqui para dizer, sim, a bomba. Não, o que estamos lhe dizendo é algo muito mais sério. Nesses 7 meses, desde junho, o Irã não apenas reparou ou substituiu seus sistemas de defesa. Eles mudaram todo o paradigma de defesa, todo o guarda-chuva defensivo. É um paradigma completamente novo e representa uma enorme ameaça, inclusive no campo nuclear, porque é tão ameaçador para nós que mesmo que tivéssemos informações de que o Irã estava prestes a fabricar uma arma nuclear, não poderíamos fazer nada a respeito. Portanto, o que o senhor precisa fazer, Sr. Trump, é destruir a capacidade de armas balísticas do Irã. E assim, quando Witkoff, que havia acabado de conversar com Netanyahu, estava em Israel se reunindo com ele, eles tiveram uma longa discussão. E Netanyahu insistiu, não queremos que vocês negociem sobre a questão nuclear. Queremos um ataque ao sistema de mísseis balísticos, ao sistema de mísseis do Irã. Portanto, nós realmente vamos impedir e nos opor a qualquer acordo sobre a questão nuclear, caso exista um. Agora, não tenho certeza de que haverá um, porque as pré-condições que Trump apresentou são inaceitáveis. A primeira é que o Irã teria que entregar completamente todos os seus estoques de urânio enriquecido. Em segundo lugar, enriquecimento zero para sempre. Em terceiro, severas limitações em seus sistemas de mísseis. E em quarto, o rompimento de todos os vínculos com o Hezbollah, o Hamas e todos os seus outros aliados na região. Então, quero dizer, você sabe, essas questões são em grande parte negociáveis. Os iranianos disseram, olhem, nós vamos falar sobre a questão nuclear primeiro. Apenas a questão nuclear. E então, se isso for resolvido, talvez possamos passar para outros níveis de negociação. Eles não dizem quais, mas estão afirmando que não. Tem que ser a questão nuclear. Não se pode começar a falar sobre mísseis balísticos ou qualquer outra coisa se não conseguirmos resolver primeiro essa questão nuclear. E sabe, eu te pergunto, quero dizer, o Trump está preparado para oferecer o fim de todas as sanções contra o Irã, para voltar ao que era o JCPOA de 2018? Não consigo ver isso sendo interpretado como uma vitória na psicologia do Trump, que quer se apresentar como forte. Ele sempre acaba saindo como o vencedor e a outra pessoa acaba sendo a perdedora, apesar de tudo. Mas isso não me parece que vá terminar com Trump como vencedor. Então, como as coisas estão,
Não está claro o que vai acontecer. As pessoas continuam dizendo, as negociações estão começando. Isso não é verdade. O que aconteceu é que começaram as negociações sobre a abertura das negociações, o que é algo completamente diferente de negociações reais e concretas. Então, há conversas sobre se isso é possível, quais são os parâmetros, quais são as limitações, qual será o marco para a negociação. Sim, isso está acontecendo, mas as negociações propriamente ditas ainda não começaram e talvez nem comecem. Sim, eu sei. Bem, tanto você quanto eu estivemos no Irã em maio, e quando visitei as instalações nucleares lá, essa foi a impressão que tive também, que os iranianos, em qualquer negociação, queriam desvincular a questão nuclear de todas as outras. Eles pareciam bastante frustrados, porque sempre que falavam sobre, transparência, por exemplo, em seu programa nuclear civil, isso sempre tinha que estar ligado a mísseis balísticos, as parcerias com o Iêmen, o Hezbollah ou o Hamas. Essencialmente, o esforço de colocar tudo num só pacote simplesmente não era aceitável para eles. E eu estou dizendo, por que os iranianos dão tanta ênfase em afirmar que tem que ser apenas sobre a questão nuclear? É basicamente porque o acordo sempre foi um entendimento nuclear e o levantamento de todas as sanções contra o Irã. Eles não querem que isso acabe ficando condicionado a outros fatores. Essa tem sido a base dos entendimentos. Essa é a base das negociações do JCPOA. Então, com Trump tentando acrescentar outros temas, como vínculos com o Hezbollah, como você sequer definiria isso? Os laços do Hezbollah com o Irã remontam a décadas. Eles não surgiram do nada. Eles levaram pessoas do sul do Líbano, de suas casas no Líbano, e fundaram o Estado. Quero dizer, de todas as formas, isso não podia ser separado. Então eles não podem acrescentar todas essas outras questões, porque nesse caso, as sanções nunca seriam suspensas. Tem que ser algo como, certo, temos um acordo sobre a questão nuclear, todas as sanções suspensas. E isso é uma questão de julgamento, mas não acho que isso seria aceitável. E os israelenses estão dizendo, não permitiremos que isso aconteça. Quero dizer, literalmente, essas foram as palavras deles aos americanos. Vamos colocar um bloqueio israelense nisso. E sem um selo, esse foi o termo que eles usaram, sem um selo kosher na negociação, ela não terá sucesso. Então eles provavelmente estão bloqueando isso. Acho que Trump ainda está procurando algum tipo de maneira, como eu disse, de sair do seu dilema. Com Lindsey Graham o incentivando a colocar tropas em solo e apoiar esses movimentos, pousar em Teherã, começar a procurar a oposição e tentar apoiá-la. Quero dizer, acho que essas coisas são fantasiosas. O Irã realmente tem uma posição forte em relação aos Estados Unidos, tanto contra a armada, contra as bases militares no Golfo Pérsico, quanto contra o próprio Israel, com a ameaça deixando de ser apenas simbólica, sem mais a questão de uma troca limitada de mísseis. Está tudo aí. Parece que em qualquer campanha militar contra o Irã, os americanos gostariam de ter, como você disse, alguma oposição ou aliados dentro do Irã para ajudá-los. Então, essa insurreição é bastante importante. Mas o que realmente sabemos sobre essa insurreição agora? Porque, novamente, há uma batalha de narrativas. E, para ser honesto, eu não tenho uma visão clara dos fatos concretos. Ou seja, o que aconteceu no Irã durante os distúrbios? Quero dizer, quanto disso teve origem interna, em termos de agitação, e quanto foi dirigido do exterior? Eu sei que não é uma coisa ou outra, sempre há um componente de ambos. Mas também, o que você acha desses números que foram divulgados sobre quantas pessoas foram mortas, por quem elas foram mortas? O governo iraniano desmantelou esses grupos armados de oposição? O que sabemos até agora? O que sabemos sobre isso é basicamente o seguinte: um número de insurgentes treinados,
treinados pelos americanos na Armênia, em sua base, onde há cerca de 3.000 membros do MEC em treinamento, e curdos de Erbil, assim como curdos que estavam sendo treinados pelos americanos no nordeste da Síria. Esses foram os principais componentes, junto com alguns baluches, embora os baluches não tenham desempenhado um grande papel nisso. Eles entraram, foram inseridos e depois controlados a partir do exterior. Foram inseridos na província de Kermanshah. Os curdos vieram por corredores em Kermanshah, e a Turquia forneceu informações de inteligência ao Irã sobre suas rotas e os corredores que estavam usando. Assim, a maioria deles, muitos, foi morta ou presa ao chegar. Acho que cerca de 400 ou 500 entraram ali. O MEC, em sua maioria treinado pela CIA, entrou no estado com instruções claras para causar o máximo de danos, máximo de mortes, máximo de ataques contra pessoas. A estratégia era antiga, algo que já vimos serviços de inteligência usarem em outros lugares. Eles dizem às pessoas para escolherem transeuntes aleatórios, qualquer um que encontrarem. E geralmente, ao mesmo tempo, mulheres com telefones ou câmeras dizem aos jovens, ataque ele. Então eles o atacam e começam a gritar, matem ele, queimem ele, queimem ele. Eles escolhem locais onde já há fogo, uma via movimentada com muitas pessoas por perto. Depois outros se aproximam, curiosos para saber o que está acontecendo e qual é a confusão. O que esse homem fez para você atacá-lo desse jeito? E então, geralmente há alguém em um telhado que atira contra a polícia ou os serviços de segurança quando eles chegam. Ao contrário do que a televisão mostra, se você já esteve sob fogo, sabe que não dá realmente para saber de onde os tiros estão vindo. Então tudo fica caótico e foi muito violento. As mortes foram muito mais brutais. Os jovens recebiam cerca de $10 para sair e matar alguém na rua. Homens mais velhos recebiam $5 para incendiar lixeiras ou atacar ambulâncias e quebrar para-brisas. Havia muitas forças de segurança envolvidas e a maioria dos mortos eram agentes de segurança e policiais por causa da troca de tiros. E o objetivo era criar a impressão de, você sabe, um prédio em chamas, com todos os ocupantes fugindo, e que o prédio estava prestes a desabar. Então Trump entraria com um ataque, e tudo desabaria e cairia. O número total que os iranianos produziram é de pouco menos de 3.000 mortos durante o processo. Na verdade, 2.900 e alguma coisa, mas cerca de 150 que ainda não foram identificados. Mas eles os nomeiam e dizem, tudo bem, se alguém afirma que são 5.000 ou 30.000, então apresentem os nomes dessas pessoas. Eles nomearam todos os que morreram nisso, exceto, como eu disse, alguns poucos. Uma das coisas que os manifestantes fizeram foi queimar pessoas vivas. Então, bem, às vezes pessoas idosas, eles jogavam gasolina nelas e as queimavam. E há imagens, você pode vê-las, se tiver estômago para isso. Existem vídeos, posso atestar disso acontecendo, pessoas sendo incendiadas. Era o manual de a gestão da barbárie. Esse é o tipo de coisa que o ISIS fazia quando entrou no Iraque, em Mossul. Eles eram simplesmente selvagens. Qualquer um que vissem e não gostassem, decapitavam. Foi realmente terrível. Lembro-me de ter conversado com uma jovem que viera de Mossul quando eu estava no Iraque, em Karbala. E ela tinha passado por isso. E eu fui dizer algo a ela, porque ela estava acompanhada de um adulto. Ela era jovem, talvez uns 10 anos, algo assim. E eu perguntei qual é o seu nome. E recebi um olhar vazio. Perguntei de novo, qual é o seu nome? Eu só quero saber o seu nome. A mulher ao meu lado disse, ela não disse uma palavra desde que viu toda a família dela ser massacrada em Mossul. Todos os irmãos, as irmãs e os pais foram mortos na frente dela. Ela não pronunciou uma única palavra desde então. Então essa imagem, a partir desse tipo de tática de violência extrema, criou-se uma situação em que parecia que todo o tecido do Estado estava se desfazendo. Fabric of the state was coming apart. Now even the Israeli state
Agora, mesmo o Estado de Israel, bem, veja, não houve deserções. Nenhuma da liderança política, do parlamento, ninguém se levantou para condenar o governo ou o Estado. Não houve deserções da Guarda Revolucionária, nem do Exército, nem da milícia Basij. Todas as instituições e estruturas do Estado permaneceram intactas durante aquele período. E isso pode ser visto na imprensa israelense. Quero dizer, se você examinar, verá a inteligência israelense dizendo que não funcionou. Quero dizer, simplesmente não houve nenhuma. E mais, a avaliação de inteligência deles foi de que isso não chegou nem perto de derrubar o Estado. Além disso, o Hamas jamais teria derrubado o Estado. E aquela frase final foi reveladora, dizendo essencialmente que talvez tenha sido um erro de julgamento de inteligência, uma análise equivocada da situação, acreditar que o Irã poderia ser desmantelado dessa forma. E essa é a avaliação de inteligência do establishment de segurança israelense. Provavelmente isso foi repassado ao Trump, o que explica por que ele não sabe o que fazer e por que está em uma enrascada. E ele está em uma enrascada por outros motivos também, porque as coisas não estão indo bem. Além disso, você sabe, problemas em Hormuz, problemas no setor de petróleo, poderiam facilmente precipitar uma queda nos mercados. Eu sei que você está acompanhando de perto o que está acontecendo com o dólar, o ouro e a prata. Então veja, temos passado por um período em que vimos os mercados sofrerem cerca de 3 quedas relâmpago, depois se recuperarem um pouco, depois outra queda relâmpago e então outra recuperação. Quero dizer, em resumo, eles estão muito voláteis, extremamente instáveis. E, portanto, uma guerra cultural repentina quase poderia ser suficiente. Não estou dizendo que seria, mas poderia facilmente derrubar os mercados. E para Trump, o ponto-chave é a aparência. É isso que importa. Tem que parecer bom. Tem que parecer que ele é forte, que ele surgiu como a figura dominante nesse processo. E muito disso depende, à medida que se aproximam as eleições de meio de mandato, de manter os mercados ainda em alta e subindo. E eles estão agora tão supervalorizados em comparação histórica que, veja, há tremores nos mercados, assim como no mercado de dívida. Então veja, há muitos cálculos que ele precisa fazer. A conclusão israelense, até esta manhã nós analisamos isso na extensão, você pode ver no nosso Substack, é o que está sendo dito na imprensa em hebraico. Isso está quase todo na imprensa em hebraico, que geralmente é bem diferente da cobertura em inglês. Na imprensa em hebraico dizem que ainda não há decisão, e pode ser que não haja decisão por semanas vinda de Washington sobre atacar ou o que fazer em relação ao Irã. Então eles estão sendo muito cautelosos quanto a isso. Mas como eu disse, Netanyahu disse categoricamente a Witkoff, quando se encontrou com ele, eu vou me opor, você não vai conseguir aprovação. E se você não obtiver o endosso de Israel para um acordo nuclear, ele não vai funcionar, não vai decolar nos Estados Unidos, você vai parecer um perdedor. Então, os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ir à guerra, mas também não podem se dar ao luxo de recuar sem perder prestígio. É difícil prever como isso vai se desenrolar. Apenas como uma última pergunta breve, considerando que a dissuasão do Irã se baseia em grande parte em lançar um ataque em larga escala e incendiar a região ao atacar bases americanas e também Israel, até que ponto isso poderia envolver a Rússia, a China, o Paquistão ou outros? Não necessariamente de forma direta, mas se essa guerra não ficar limitada apenas à troca de mísseis entre os Estados Unidos e o Irã, de repente, muitas outras grandes potências terão seus interesses afetados. Agora, só para deixar claro, tanto a Rússia quanto a China não estão dizendo absolutamente nada sobre a natureza de sua ajuda. Mas o clima, não posso dizer que isso vem do Kremlin, porque não sei. Mas o clima, por exemplo, na Duma, o parlamento russo,
é de que é inaceitável deixar o Irã ser atropelado pelo que eles chamam de Juggernaut do America First, porque depois disso eles começariam a atropelar outros estados também. Então eles precisam fazer algo. E não estou sugerindo que isso seja uma política oficial, na verdade não sei qual é a política oficial, mas acho que, tem ocorrido conversas na Duma sobre a possibilidade de a Rússia oferecer seu guarda-chuva nuclear ao Irã durante esse período. Ou até mesmo que seus navios equipados com armas nucleares deveriam ficar estacionados na costa. Agora, o que sabemos é que, originalmente, eles fariam exercícios em Hormuz durante o fim de semana, mas foram cancelados como parte de um acordo com Whitcastle, pelo qual o porta-aviões e sua frota associada se afastariam da costa iraniana e seguiriam em direção ao Iêmen para preparar o terreno para possíveis negociações. Isso era, digamos, o prelúdio das conversas. Mas agora parece, antes de tudo, que um navio satélite chinês, ou seja, uma embarcação de coleta de inteligência, está se posicionando ao largo de Hormuz. E não haverá exercícios conjuntos entre China e Rússia. Acho que isso já está confirmado. Não dá para ter total certeza de quando eles devem chegar ou algo assim, mas isso tornaria a situação muito complicada para os Estados Unidos se navios chineses e russos estivessem juntos com sua armada ao largo do Irã. Seria um fator de forte inibição, acredito, para os americanos, que não vão querer se envolver. E então tudo isso desmoronou porque os americanos derrubaram o drone iraniano desarmado. Acho que foi ontem. Eles vinham tentando manobrar para ver se havia alguma perspectiva de iniciar negociações nucleares em Omã. E então um drone foi abatido pelo USS Lincoln, porque disseram que era o drone que estava lá em cima, seguindo o porta-aviões americano desde o início. Não representava uma ameaça ao porta-aviões. Quem ordenou isso, eu não sei. Imagino que deve ter sido uma ordem do CENTCOM, em última análise, não sei. Mas de qualquer forma, ele foi abatido. E os iranianos têm outro drone no ar, ainda seguindo a frota de porta-aviões americana. Então, você sabe, se tivermos navios russos e chineses na equação, as coisas vão ficar mais complicadas. Bem, enquanto isso, manter toda essa armada estacionada do lado de fora, a uma grande distância, é claro, da costa do Irã, parece caro, especialmente quando o estágio da diplomacia, como você disse, é negociar sobre negociações. Então, acho que algo vai ter que ceder. Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo. Sempre aguardo com expectativa suas análises. Mais uma vez, obrigado. Marad Sobewur.